Bem-vindos, alunos. Estamos de volta aí ao nosso treinamento de Windows 10, né? E hoje nós vamos começar a aula de número 2, tá? Nós tivemos aí 3 aulas de introdução, né? E agora a aula número 2, perdão, nós vamos falar sobre hardware, tá? Isso aqui não dá para me marcar, mas tudo bem. Hardware é a parte física do computador, que através de uma série de periféricos que fazem o computador funcionar, a palavra hardware pode se definir também como um conjunto de equipamentos integrados a um computador, a um produto, que precisa de algum tipo de processamento computacional. Basicamente, o hardware é uma estrutura física de um computador, composto por tudo que pode tocar com as nossas mãos. Então, vamos lá. Hardware é toda a parte física do computador. Tudo aquilo que você pode tocar, tá? Isso aí é o hardware, tá? E aqui, pessoal, ó, vou dar uns exemplos aqui embaixo aqui, ó, ainda está o cursor aqui, ó. Exemplo de hardware. O monitor é um hardware. O teclado é um hardware. Mouse, impressora, webcam, gabinete, pendrive, né? Aqui já deu etc, mas existe outros tipos de hardware também, tá, pessoal? Então esse aqui são os hardware, tá? Toda aquela parte física que você pode tocar. Tem um gabinete também, que é um hardware, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Os componentes externos existem para completar o funcionamento do computador e para que o usuário consiga utilizar a máquina de forma correta e funcional. Entre os principais componentes são, tá? Vamos seguir aqui. Nós vamos falar sobre os principais componentes aí do computador, tá? Esses são aquela estrutura da parte de fora, tá? Então vamos lá. Monitor é um dispositivo de saída do computador responsável por transmitir informações ao usuário de forma visual. Então o monitor que nós estamos mostrando aqui, ó, tem vários modelos de monitor, então a função dele é mostrar para você a imagem, tá? Mostrar tudo que está passando na tela, essa é a função do monitor. Então o monitor também é um hardware, tá? É uma parte física também do computador, tá? Então, gabinete, lembra que eu falei do gabinete, pessoal? Chama o gabinete CPU, embora, né, aqui nós já vamos completar aqui, ó. Gabinete é o compartimento responsável por condicionar todos os componentes internos do computador. Gabinete, ele guarda aquelas peças internas, como placa-mãe, memória, cooler, HD, entendeu? Fonte. Então vamos seguir aqui. O gabinete também é conhecido como CPU, que se refere a um componente interno, né? Apesar que de não ser correto, tá? A CPU se torna-se popular entre os leigos. Por exemplo, tem muita gente que chama isso aqui de CPU, onde na verdade não é uma forma correta, conforme está sendo explicado aqui, tá? O certo mesmo é gabinete. Vamos seguir em frente. Teclado é utilizado pelos usuários para entrada manual de dados e comandos. Sua principal característica é a presença de teclas representadas por letras, números, símbolos e outras inúmeras funções. Inicialmente, o teclado foi desenvolvido e projetado para digitar texto, tá? Então temos aqui um modelo aqui de teclado. Mouse. Assim como o teclado, o mouse é um dispositivo utilizado para execução de tarefas no computador.
sua principal função é controlar o cursor, que é esse aqui que nós estamos mexendo na tela, ó, tá vendo? Essa setinha, em forma de ponteiro na tela do computador. Ele também é responsável por dar cliques, né? Nós clicamos também com o mouse, né? Aqui não está completo, mas completamos aí para você, tá? Componentes internos, tá? Assim como os componentes externos, esses aqui são os componentes que ficam lá de fora, nós também vamos falar dos componentes internos, tá bom? Então vamos lá. Em qualquer computador ou notebook, tá? Temos componentes eletrônicos e elétricos internos responsáveis pela operação do equipamento. São, vamos dar espaço aqui. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre fonte? Tá vendo, ó? Fonte de alimentação é um dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos componentes do computador. Este componente deve ser escolhido e manipulado com cuidado, pois qualquer falta de atenção pode resultar em problemas com o computador, ou mesmo com a pessoa, devido à possibilidade de descarga elétrica, entendeu? Então temos que ter muito cuidado com a fonte, que é algo que, não manuseado corretamente, é perigoso. Embora esteja dentro aí do computador, tá? Você não vai ter contato, a não ser que você for técnico de informática, né? Você vai manusear a fonte, tá? Agora vamos lá. Placa-mãe. Placa-mãe é um dos componentes maiores aí de dentro do computador, tá? Tá aqui, ó. Também conhecida como motherboard, a placa-mãe é responsável pela integração de algumas peças importantes, que são responsáveis pelo funcionamento e desempenho do computador, através das ligações diretas e indiretas, como o HD, a memória, o processador, o teclado, o mouse, dentre outros. Praticamente todos os dispositivos precisam estar conectados à placa-mãe para que o computador opere adequadamente. A placa-mãe, que aqui tem a foto dela, tá? Eu poderia mostrar outras fotos aqui, mas como eu estou no 7, né? Se eu estivesse no 8, eu ia mostrar mais placa-mães para você aqui. Então a placa-mãe, ela é conectada a ela vários componentes, tá? Como memória, processador, tá? Também o cooler e os cabos, né? Também você conecta os cabos, placa de rede, placa de vídeo, tá, pessoal? Placa-mãe, ela é super importante dentro de um computador. Agora o processador, tá? Aqui, ó, processador, responsável pela execução de instruções que resultam em todas as tarefas que um computador pode fazer. Por este motivo, podem ser chamados também como cérebro do computador, tá? O processador é aquele que pensa, aquele que faz cálculo, entendeu? Imagine que seu cérebro, tá, seja o processador, tá? Só um exemplo, tá, pessoal? Então, ele é também uma peça fundamental, a qual, através dele, faz cálculos e processamentos, tá? Para um melhor entendimento, suponham que você queira que o seu computador execute um programa. Será o processador quem executará as instruções lógicas para que o programa seja aberto corretamente e reconhecido por você. Tá? E agora nós vamos falar sobre o HD. Tá? O HD, que futuramente, né, já tem computadores aí já. Não vou falar futuramente porque já tem, né, os SSDs, tá? Que são bem mais rápidos que os HDs, tá? Então vamos lá. HD, também conhecido como disco rígido, o hard disk, é um dispositivo responsável pelo armazenamento permanente de dados. Nele são armazenados desde os seus arquivos pessoais até as informações utilizadas exclusivamente pelo sistema operacional, tá?
aqui dentro nós temos um disco, né, com uma agulha, né, que ela vai passando ali e lendo tudo que você tem aí dentro do seu HD, tá? Os arquivos, né? Os arquivos de programa, os arquivos do sistema operacional, até mesmo aqueles arquivos de música, vídeo, todos eles são fotos, todos eles são armazenados dentro do HD, tá? Então vamos seguir em frente. E HD quer dizer hard disk, tá, pessoal? Essa palavrinha aqui, porque tá aqui tá abreviado. Vamos seguir em frente. Mais um componente interno. Todos esses componentes que nós estamos falando, desde da fonte até agora, até a memória, tá? São componentes internos, tá? Vamos lá. Memória. A memória é a mais conhecida como memória RAM e tem por função permitir liberar o acesso aos arquivos armazenados no computador, diferente da memória do HD. A memória RAM não armazena conteúdos permanentes, tá? Ela só armazena conteúdos temporários, tá? Vamos lá. Para entender melhor, vamos imaginar que uma mesa de estudo onde encontra-se todo o material necessário para realizar os deveres de casa, como lápis, caneta e caderno. Os materiais seriam os arquivos e a memória RAM seria basicamente a mesa. Tudo se reúne e assim que o trabalho será feito. Eu vou dar um exemplo mais específico. Vamos supor que você tem um programa lá que você instalou no seu computador, né? Quando você instala, que você abre aquele programa a primeira vez, aquele programa demora a beça para abrir, né? Mas numa segunda vez que você for abrir o programa, ele vai abrir rapidamente. Por quê? Porque algumas informações desse programa está guardado dentro da memória. Por isso ele abre rápido, entendeu? Então, a memória RAM é uma das responsáveis aí, tá? Quanto maior aí, melhor, né? Vamos botar aqui. Vamos seguir em diante. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários aí, tá, pessoal? Dispositivo de entrada, tá? O que seria dispositivo de entrada? Os dispositivos de entrada são equipamentos que permitem inserir as informações no seu computador, como por exemplo mouse e teclado, tá? Ou webcam. Este dispositivo permite enviar dados através de teclas ou também do movimento do dispositivo até a ação de um clique, tá? Esses são os dispositivos de entrada, tá, pessoal? Em outras palavras, um dispositivo de entrada permite a comunicação de um usuário com um computador. São, portanto, dispositivos que enviam dados lógicos ao computador para serem processados. Por exemplo, você vai digitar um texto, tá? Aí você vai digitar aqui no WordPad, por exemplo. Você digita ali e aí esse dispositivo de entrada, tá, que vai mandar aí aquilo que você está digitando, os comandos, né, que você está digitando para o computador, dados lógicos, tá? Para serem processados para o computador, tá? Dispositivos de saída. Vamos lá. Ao contrário dos dispositivos de entrada, são os dispositivos responsáveis por exibir informações processadas pelo computador, ou seja, as informações após serem inseridas pelos dispositivos de entrada. Por exemplo, eu digitei lá no teclado e aonde que vai sair essas informações? Tá? Vai sair na tela, na impressora, se caso você for imprimir. Então vamos terminar de ler aqui. Dispositivos de entrada são exibidas aos usuários através dos dispositivos de saída, como por exemplo a impressora, que exibe de forma impressa, né, que você imprime lá, tá? O monitor exibe de forma visual. Esses são os dispositivos de saída, tá, pessoal?
Eu vou finalizar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, deixa eu ver o conteúdo que está aqui para a gente poder ver. Vou seguir. Próximo é o exercício, né? É bom falar isso aqui que eu preciso ter um teclado aqui, tá? Um teclado virtual, tá? Então, essa parte aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Tem 15 minutos, então vou já finalizar essa aula. Se você gostou aí, tá? Dessa aula aí teórica, falando sobre os componentes. Eu estou resolvendo um probleminha aqui para que eu possa colocar os componentes de um computador virtual para mostrar para vocês como é que é dentro do computador, tá? Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Então, finalizar aqui, deixe seu like aí, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários aí, tá bom? Um abraço aí a todos.